Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira também aqui do canal Ave Mais. Você tem no primeiro comentário um link, você faz o seu cadastro, se habilita para poder jogar. E aí você escolhe o jogo que você quiser fazer, mas você usa a palavra Ave Mais na sua primeira aposta para fazer uma gordura. Por quê? Porque dobra o valor que você aposta. Se você colocar R$ 50, vai para 100. Colocou 100, vai para 200. E a 1xBet é uma empresa séria, que patrocina grandes clubes, grandes campeonatos pelo mundo e que paga bem, paga rápido. É só você ganhar e eles mandam o dinheiro para você. É a 1xBet, parceira aqui do canal Ave Mais. E quero dar um recado também muito importante e legal para você. Deixa eu pegar aqui, ó. Estão todas elas aqui separadinhas. As minhas capinhas da GoCase, a GoCase que é parceira também aqui do canal Ave Mais. A GoCase que dependendo do seu aparelho, sendo Motorola, Samsung, iPhone, eles fazem essa capinha que é show, cara. É uma capinha bonita, é uma capinha que é resistente, você consegue não ter problemas caso o celular caia, é muito bacana. E é produto oficial do Vasco da Gama. Tá aqui, ó, GoCase, você recebe bonitinho na sua casa e a GoCase tem uma promoção, porque através do link que você tem aqui na descrição, você vai direto para o site da GoCase que agora está lançando as capas com essas novas camisas do Vasco. Que maravilha, né, cara? Desenho bonito pra caramba, dá uma onda, fica bonito demais o seu celular, você pode dar de presente. Vem aí o Dia das Crianças, aí em outubro, quem sabe? Ou então aniversário de alguém, você pode dar uma capinha específica, é muita onda, é muito legal. Então, através do link, você tem desconto e você, se comprar 4, você paga apenas 2 dentro do site da GoCase. É isso, compre com a GoCase e personalize a sua capinha de celular. O Vasco está mexendo nos bastidores para o jogo de amanhã contra o Londrina, que é um jogo que está trazendo aí uma ansiedade, porque é normal, gente. O torcedor do Vasco carrega uma carga tão gigantesca há tantos anos e o Vasco está disputando a 5ª Série B. Quando em 2009 o Vasco caiu pela primeira vez, nunca se esperava que poderia chegar a isso. Nunca talvez seja muito forte, porque por conta de tudo que a gente via de gestões temerárias do Vasco, as coisas poderiam degringolar, mas não dessa forma, né? 5 disputas de Série B, uma vergonha para o Vasco, uma mancha que já ficou. Então o torcedor do Vasco, ele é um traumatizado, ele tem medo, ele desconfia absolutamente de tudo porque ele já viu todos os filmes. 2016, o time lá, a cooperativa, cheio de jogador veterano, ganhou de todo mundo, invicto, jogando bem. Segundo turno, o time perdeu as pernas e quase que não entra. Ano passado, montou-se um time competitivo, montou-se um time com jogadores conhecidos, de nome, né? Tinha aí o Germancano, tinha o Castan, tinha o Marquinhos Gabriel, tinha o Zeca, veio o Léo Jabá, que jogou na Grécia, enfim, montou-se um time que se esperava. Trouxe Marcelo Cabo, que era o estrategista, aí saiu o Cabo, entrou o Lisca, que era o sanguíneo, veio o Fernando Diniz, aí o fenômeno Fernando Diniz. Rosca, zero. O Vasco não conseguiu nada. Então o torcedor do Vasco já experimentou absolutamente de tudo. Então ele tem desconfiança da própria sombra, de que alguém vai roubar ele, de que alguém vai passar ele para trás, de que o time não vai conseguir, que esse jogador vai chegar na hora H, ele é o craque e agora ele vai entregar. É assim, o torcedor do Vasco é traumatizado. Não há dúvida que ele é traumatizado. E esse trauma só vai embora com o tempo. É um trabalho psicológico muito grande. O divã tem que ser gigantesco. Então o torcedor do Vasco está nervoso, o torcedor do Vasco está ansioso, o torcedor do Vasco eu diria que está com um misto de ansiedade e tristeza. Porque a gente não merece passar por isso. Torcedor acostumado a tantos títulos, a tantas conquistas, a um Vasco pujante, a um Vasco respeitado, viver isso, preocupado com o Londrina, torcendo para a Ponte Preta, querendo que o Tombense escorregue contra o CSA, que o Novo Horizontino, que o Ituano, é sério, né? É muito sério. Seria sério não fosse engraçado, ou seria engraçado não fosse trágico. Afinal, o Vasco passa por uma situação que ele se enfiou. Ele foi culpado por isso.
Ele abraçou essa causa perdida. Mas agora tem que sair. E tem que sair com resultados plausíveis, visto que em casa, onde o Vasco não perdeu ainda, o Vasco tem a maioria dos seus jogos. São 7 jogos a partir do jogo de amanhã, 4 em casa. Venceu os 4, acabou o milho, acabou a pipoca. O Vasco chega a 60 e dificilmente alguém vai chegar a 60. Porque nenhum desses times postulantes à quarta vaga tem tido capacidade de vencer em 7 jogos, 5. Porque teria que fazer mais. E olha, até mais. Porque o Vasco, por exemplo, pro Londrina, tem 3 pontos. Se vencer amanhã o confronto, já abre 6. É difícil, Londrina. Em 6 jogos restantes, o Vasco teria que ganhar 2, o Londrina teria que ganhar 4. Porque teria que empatar com 2 vitórias e 2 derrotas do Vasco e teria que ganhar mais 2 para passar. Né? Porque uma coisa é encostar, outra coisa é passar. Da mesma forma os outros, porque tem gente que está mais distante, tem gente que está a 5 pontos, tem gente que está a 6 pontos, tem gente que está a mais. Então, a situação para o Vasco é uma situação que depende única e exclusivamente dele. Porém, como tudo acontece ao Vasco, há sim uma série de precauções que precisam ser tomadas. E qual é a precaução principal? Primeiro seria fazer um time competitivo, aproveitar a janela, que não se aproveitou, por conta da falta de grana, trouxe uns jogadores que, né, valha-me Deus, Matheus Ribeiro, enfim, né, jogadores que não foram, Tubarão, não vai. Não engrenaram, não foram. Fábio Gomes com pouquíssimas oportunidades, o Paulo Vitor ainda muito tímido na esquerda. Então, há uma dúvida, porque além dos jogadores, o que pode ser feito? Trocou-se treinador, que foi um erro de 18 rodadas. 18 rodadas. Com o Maurício Souza, que foi uma aposta errada, e depois com o Emílio Faro, que a gente viu como é inseguro, quando briga com um português que é auxiliar técnico e diz, olha, eu não quero, porque ele poderia estar concorrendo com ele lá. O Emílio teve bons momentos no Vasco, mas também degringolou no comando. Discutiu com o torcedor em Brusque, enfim, coisa braba. E o Vasco perdeu esse tempo, mas trouxe o Jorginho, que tem 3 jogos, tem 2 derrotas. Mas a gente, é claro e nítido, e a gente não está aqui para esconder isso, eu acho que você já viu, o Vasco mudou. O Vasco fez um jogo melhor contra o Grêmio, foi mais competitivo, o goleiro do Grêmio pegou para burro, fez 25 minutos muito bons contra o Cruzeiro, controlando o jogo, chegando à frente, mas aí vem as falhas individuais, a insegurança, e ganhou do Náutico, mas com 34 minutos preocupantes. Não fosse o zagueiro do Náutico cometer um pênalti idiota, o jogo poderia ser complicado. E o Vasco tem um jogo na quinta-feira, amanhã, portanto, muito perigoso, porque vai enfrentar um adversário que é fraco. O Londrina é um time fraco, mas tem uma boa campanha fora de casa. Mas 2 dos seus principais jogadores, eu diria, os 2 principais jogadores não jogam. O volante João Paulo é um jogador importante, mas é um jogador de construção. Mas o Douglas Coutinho e o Leandrinho têm se destacado e não jogam. São 2 desfalques sentidos, não vai ter o ataque titular. Então, você tem um Londrina fragilizado, já não sendo tão forte assim. Então, diante dessa situação, é complicado a gente colocar aqui um pensamento tão negativo. Só se o Vasco perder para ele mesmo. Mas volto a dizer, estamos falando do Vasco. O Vasco que nos traumatizou durante anos e que faz com que a gente tenha o direito de achar que não vai dar certo. A entrevista dada ontem pelo Yuri Lara, o volante do Vasco, no CT Moacir Barbosa, é claro, é o papel dele. O Vasco sobe, tenho confiança, vamos embora, mas ele depositou mais uma vez a força do time na torcida e nos jogos em casa. Será que o Vasco não consegue buscar ponto fora de casa mais, gente? Vamos abdicar? Vamos já ligar para a CBF e pedir WO para os jogos contra o Operário e Sport Ituano? Não. Esses jogadores precisam tomar vergonha e resolver isso. Agora, qualquer situação fora do campo, eu hoje sou favorável. Porque se você dá uma estrutura de trabalho,
se você dá uma estrutura de treino, se você dá bons profissionais, se você paga salários em dia, se você nas viagens dá todo o conforto para que os atletas possam se recuperar, para que eles possam jogar, não é masmorra não, gente. Eu não sou favorável à galera que fica, mas esses caras têm que sofrer. Gente, passou isso, tá? Esse discurso eu não corroboro. Definitivamente não corroboro. Eu acho que é um atleta profissional. Eles estão ali, precisam ser tratados como tal. Mas você dá essa estrutura, você dá essa condição de trabalho aos caras, você consegue trazer para o interno confiança. Quando você vê um diretor executivo como o Paulo Brax indo à CBF, visitar o jogador, visitar a comissão de arbitragem e vir ao CT conversar com os atletas, o que que passa? Porque eu me lembro bem, na época do ex-presidente Eurico Miranda, quando ele era vice-presidente de futebol, ele fazia muito isso. E nos anos 80, nos anos 90, era muito essa praxe. Né? Os bastidores pesavam muito. Era o Fluminense com José Carlos Vilela, era o Flamengo com Michel Acef, era a questão lá das papeletas amarelas, era Eurico Miranda. Enfim, os bastidores eram muito mexidos. Havia uma representatividade como se, nos anos 80 e 90, os atletas não decidissem. Eram grandes times. Mas é claro que sempre tinha aquele árbitro ali, acolá. Agora não. Agora a gente tem muito mais fiscalização, a gente tem muito mais câmeras, a gente tem muito mais mídia. Mas de qualquer forma, não acho ruim. Acho que a atitude do Paulo Brax ontem foi inteligente. De ir à CBF, de conversar, de botar uma pressão, de entender, absolutamente entender, que o Vasco não pode ser lesado nesse momento. Mas ele vai ser lesado? Você está insinuando alguma coisa? Não, não vai ser lesado. Mas erros acontecem. E a gente não sabe qual é o grau de comprometimento. Vamos aqui brincar de criança inocente? Não, o Vasco não é prejudicado. São equívocos que acontecem. Vamos acreditar assim, tá? Mas de qualquer maneira, é para chegar pro pai da criança e dizer assim, tá errando muito teu filho. É diferente você dizer, teu filho está me prejudicando. É diferente. Mas eu acho que essa dica ao pai, CNM, que é o presidente da comissão de arbitragem, vale muito. É muito importante, porque o Wilton Pereira Sampaio, por exemplo, que é o árbitro de amanhã, foi o árbitro de Brusque, que anulou aquele gol do Alex Teixeira, que eu ouvi de lado a lado pessoas dizendo, não, a bola escorreu, mudou a regra agora, bateu na cabeça, mas escorreu na mão, leva vantagem para fazer o gol, tem que marcar. Eu não achei que a bola escorreu pela mão, eu acho que ela veio pelo peito e de qualquer maneira ele estava ali ensanduichado, mas quem sou eu para discutir isso? Eu apenas tenho uma opinião que pode estar errada, sem dúvida alguma. Mas você marcar presença, você dar um toque, acho que vale muito, tem que ser feito. Não dá para você, sabe, marcar toca, achar que tá tudo bem. Não, não é isso. É, também é. Porque você garante a sua índole, mas e a dos outros? E a dos outros? Porque há muitos interessados. Há outros clubes também interessados. E tirar o Vasco é importante. Você quer um exemplo? O Grêmio perdeu 3 mandos de campo. Agora nessa reta final. Eu quero saber onde o Grêmio vai jogar. Se o Grêmio vai recorrer. Isso tudo precisa ser policiado, investigado, arguído. E acho que a visita do Paulo Brax é muito importante. Concordo, falei isso ontem no News à noite. Não tem que ter mala branca. Eu vejo muita gente dizendo, não, tem que botar um incentivo para os caras. Acho que é algo lícito, mas não vejo essa necessidade. Acho que denota desespero. O Vasco precisa fazer o papel de casa dele, jogar, fazer o deverzinho lá e jogar e ganhar, pô. Uma vergonha, 8 jogos sem ganhar um ponto fora de casa. Monta uma retranca, faz um pontinho pelo menos, mas não pode ser assim. Fortalece a defesa, compete mais e não dá para entregar. Tomou um gol. Vergonha para virar, vamos jogar bola, pô. Que situação é essa? Porque o mental pesa, pô. Mental pesa no cara que o dia a dia tá tomando sol lá no lombo, batendo uma laje. Esse cara é que o mental bate, que ele não sabe se vai levar o dinheiro no final do dia para a família. Isso sim é que é importante. Trabalho é fundamental. Você precisa melhorar, você precisa crescer. Não adianta você sempre usar a muleta de que é a arbitragem, de que é a cabeça, de que é o psicológico, que é o grito do torcedor.
Muda de profissão, amigo. Mas então essa questão da mala branca eu concordo plenamente. Mas concordo ainda mais com o prêmio. Eu acho que tem que ter um prêmio. Tem que pagar um prêmio. Prêmio é incentivo. Qualquer empresa paga. Por mais que tenha gente que diga, eu sei que vai ter gente dizendo aqui, os caras estão com salário em dia. Tudo bem. Mas um prêmio faz parte. É o mérito final. Além do salário, é você dar ao jogador a condição de, poxa, valeu muito mais a pena correr. Eu já vou correr por mim. Eu já vou correr pelo meu esforço. Mas, poxa, tem um prêmio lá, cara. Pô, fazer aquela visita final do ano, ir lá na Disney, pegar esse dinheiro. Jogador desse, que é simples. Imagina. Se não vale, é uma grana para um roupeiro, para o massagista, para o staff que não ganha tão bem. E aí? Correr por todos, isso é fundamental. Então eu acho que o prêmio é algo que precisa ser dado, precisa ser discutido para já. Se não foi discutido, está demorando muito, discute-se logo. Eu já participei de uma cobertura em 1990 na Itália, que o prêmio foi fundamental para o time ser frouxo. Para quem lembra, quem é contemporâneo, a velha foto, aquela foto dos jogadores, ao invés de botarem a mão no peito, no coração, botaram em cima do patrocínio do patrocinador oficial, que era a Pepsi, refrigerante. Então, isso acontece. Eles tiraram o pé? Não, não tiraram o pé, mas você sempre fica na má vontade. E jogador de futebol é assim, gente. Jogador de futebol, ele é um pouco criança, ele testa você toda hora. Isso eu falo porque eu convivo com jogadores e os próprios dizem isso. Então, se você já adianta um prêmio, se você já paga um bicho, se você já dá uma condição legal, se você dá toda a estrutura, se você dá carinho, tem que ser. Vocês viram o jogo da seleção ontem? Cada gol do Brasil, o Tite, que é um politicão, entrava ali naquele banco apertadinho do Parque dos Príncipes e abraçava cada jogador, reserva. Como se dissesse, estamos juntos, vamos lá. Na hora dos gols ele virava para os caras e conversava sobre os gols, dava atenção aos caras. Então quem está no banco se sente prestigiado. E isso tem que ser feito. E o jogador sente isso, o jogador corre por você, o jogador briga por você, o jogador luta por você. Aí eles não vão lutar, claro, vão lutar por eles. Mas a vida também desses caras, como do ano passado, chegou uma hora que, eu vou sair daqui e vou arrumar outro lugar. Tá aí o Marquinhos Gabriel, saiu do Vasco, foi pro Criciúma, se destacou no Criciúma, foi pro Goiás. O Zeca foi para os Estados Unidos. Esses caras sempre arranjam. O Morato foi jogar a primeira divisão no Avaí. Né? Tudo bem, o Vanderlei foi pro Operário, não mudou para melhor. O Castan parou até de jogar futebol. O Germancano, por exemplo, foi pro Fluminense. Foi pro Fluminense. Tá aí disputando a primeira divisão, fazendo gol para burro. Então, eu acho que tudo isso valoriza, é importante e eu sou muito favorável. Então eu acho que essa questão dos bastidores é bom o Vasco mexer, acho muito importante, como foi a mudança do jogo do Novo Horizontino de sexta para sábado. Tem muita gente que não entende, mas entenda, é fundamental. Você joga terça em Ponta Grossa, uma viagem difícil, você volta na quarta-feira, chega quarta-feira à noite, treina quinta para jogar sexta. É um dia só. Você vai ter quinta e sexta para treinar, recuperar todo mundo. Alguém pode ter uma lesão, alguém pode ter um desgaste físico. Você vai ter tempo para recuperar e jogar. No sábado às 6h30. Você ainda tem o sábado de manhã para tentar fazer alguma coisa. Então, essas mudanças de bastidores me agradam, porque mostra que o Vasco está mexendo as pecinhas. É claro que tudo depende da bola entrar naquela casinha lá, do time jogar, do time fazer o papel dele. Agora é com os caras. Não dá mais para justificar. Não classificou porque não teve salário. Não classificou porque não teve prêmio. Não classificou porque o time viaja de voo normal. Não classificou porque o gramado do CT é ruim. Tá tudo ajustado. Tá tudo absolutamente arrumado para o time andar. E agora é com os caras. Mas que eu acho que esse recado dado fora de campo por questão de arbitragem, questão de premiação, questão de apoio logístico, da contratação do Alex Clapham, que muita gente tira onda, é porque desconhece. Aquilo que não é conhecido das pessoas é sempre taxado, principalmente no Brasil, como ridículo. Eu achei ótima a contratação, achei ótimo, acho legal, moderno, inovador, não acho nem um pouco amador, nem... O cara é um treinador profissional, estava na Premier League, no Southampton, um clube que não é de ponta na Inglaterra, mas é um clube importante, que tem conceitos bons, principalmente de bola aérea, que eles são muito melhores do que nós. Muito melhores.
Tomara que ele traga benefícios, porque a gente só vai aqui no Brasil dar valor a isso quando der resultado. Não deu resultado? Também trouxe esse cara aí. A gente precisa mudar um pouco a nossa cabeça, os nossos conceitos. Eu acho que tudo está sendo feito, dentro do possível. Jogar bola é com os caras. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos. À tarde tem um Boletim AV. E à noite eu estarei no AV News, ao vivo, trazendo as informações de Vasco e Londrina, às vésperas do jogo de amanhã. A gente vai ter daqui a pouco o BDG, à tarde o Boletim AV e à noite eu tô no News a partir de 9h30 da noite. Grande abraço para todos vocês, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Tchau, turma.